A figura histórica conhecida como Isabel de França, ou para os ingleses, a Rainha Isabel, veio ao mundo em Paris, provavelmente entre 1295 e 1296, em uma época em que registros precisos de nascimentos eram raridade, especialmente entre a nobreza medieval. Seu pai, Felipe IV, chamado de o Belo por uma beleza que a história mais celebra do que comprova, já reinava na França desde 1284 e também detinha o trono de Navarra graças ao casamento com Joana I, sua mãe. Esse pequeno reino, hoje parte do território basco no norte da Espanha, foi herdado por Joana e incorporado aos domínios franceses pela união com Felipe. Isabel foi a sexta filha do casal, nascida depois de Margarida nos anos 1280 e Branca em 1290. Esta última falecida aos 3 anos, em 1294, pouco antes do nascimento de Isabel. Margarida também não sobreviveria à infância, morrendo em 1300. Assim, em poucos anos Isabel tornou-se a única herdeira feminina de Felipe IV, um fato que a transformaria em peça-chave nas complexas negociações políticas da Europa Ocidental. Além das irmãs, ela teve 4 irmãos: Luís, nascido em 1289, Felipe por volta de 1291, Carlos, em 1294, e Roberto entre 1296 e 1297, único irmão mais novo. Roberto morreria jovem, mas os outros 3 chegariam ao trono francês, um após o outro, consolidando a dinastia capetiana. O contexto político em que Isabel cresceu era marcado por uma França fragmentada, bem diferente do Estado unificado que surgiria séculos depois. No final do século XIII, o poder real convivia com a autonomia de grandes senhores, como os duques da Borgonha, que dominavam vastas terras no leste, ou os condes de Flandres, influentes nas regiões que hoje correspondem à Bélgica e ao Nordeste francês. Até mesmo o Papa em Avignon controlava um feudo no sul da França. Embora os reis franceses reclamassem autoridade sobre todo o território, sua influência flutuava conforme a força ou fraqueza do monarca em Paris. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, Eduardo I da Inglaterra havia construído um dos reinos mais poderosos da Europa. Desde sua coroação em 1272, ele submeteu o país de Gales, travou guerras pela unificação da Britânia e manteve extensos domínios na Irlanda. Na França, ainda detinha o Ducado da Aquitânia, região ao redor de Bordeaux, herança de seus antepassados que no século XII, chegaram a controlar quase metade do território francês atual. Essa teia de interesses cruzados entre as coroas inglesa e francesa definiria o destino de Isabel desde a infância, e ecoaria até o final de sua vida, quando seu próprio filho tentaria reclamar o trono francês nas décadas de 1330 e 1340. Diferentemente de muitas rainhas inglesas dos séculos anteriores, cuja história se perde em fragmentos, a vida de Isabel é relativamente bem documentada. Crônicas medievais, como as de Tomás de Walsingham, um monge beneditino que registrou os reinados ingleses do século XIV com riqueza de detalhes, ou as de Walter de Svenbrock, autor do Chronicle Angliae, oferecem relatos valiosos sobre seu papel nos governos de seu marido, Eduardo II, e de seu filho, Eduardo III. Outros registros, como os de Guilherme de Nangis, iluminam seus primeiros anos e as circunstâncias que levaram ao seu casamento com Eduardo II, enquanto os anais de Wigmore contextualizam a Inglaterra que ela encontrou ao chegar. Além disso, a crescente burocracia do século XIV, fruto de um Estado inglês mais centralizado que qualquer outro na Europa Ocidental da época, deixou documentos administrativos que complementam essas narrativas. No entanto, essas fontes não são isentas. Os cronistas medievais não buscavam neutralidade, escreviam para defender visões políticas, e muitos pintaram Isabel sob uma luz desfavorável, especialmente por desafiar as convenções matrimoniais de sua época. Mas um olhar mais atento revela que suas ações foram, acima de tudo, estratégias de sobrevivência aprendidas desde cedo em um ambiente onde o poder se media pela astúcia tanto quanto pela linhagem. Um detalhe notável em sua formação foi o acesso a uma educação de elite, privilégio incomum para mulheres do século XIII e que só havia se tornado rotina para príncipes no século anterior. Enquanto muitos governantes do século XI ainda eram analfabetos, delegando a administração a clérigos e escribas e reservando para si apenas o campo de batalha, Isabel cresceu cercada pelos maiores intelectuais da Universidade de Paris. No Palácio do Louvre e no Palais de La Cité, teve tutores desde tenra idade e acesso a uma biblioteca que a tornaria uma das mulheres mais instruídas da Alta Idade Média. Seu destino, porém, já estava traçado antes mesmo de ela aprender a ler.
Felipe IV, mestre na arte da diplomacia matrimonial, havia prometido sua filha mais velha, Branca, ainda bebê, ao infante Fernando de Castela, futuro Fernando IV, para selar uma aliança com a poderosa Espanha. Com a morte de Branca, repetiu a estratégia com Margarida, mas quando esta também faleceu em 1300, desistiu de oferecer Isabel ao mesmo pretendente. A razão? Aos 3 ou 4 anos, a menina já estava prometida a Eduardo, príncipe de Gales e herdeiro de Eduardo I da Inglaterra, em um acordo firmado em 1299. Esse compromisso não foi mera coincidência. Em 1294, Felipe IV havia declarado guerra à Inglaterra para tentar retomar a Aquitânia, aproveitando-se do envolvimento de Eduardo I nos conflitos escoceses. A disputa arrastou-se por anos sem vencedor claro, até que em 1297, ambos os lados perceberam que a paz seria mais vantajosa, e um casamento dinástico a solução perfeita. Assim o futuro de Isabel foi selado não por acaso, mas como peça em um tabuleiro onde reinos se moviam e alianças se teciam com o fio das espadas e o peso das coroas. A guerra, afinal, revelara-se um luxo que nem mesmo reinos podiam sustentar. Os cofres esvaziados, os campos marcados por túmulos de soldados e a fadiga de uma nobreza exausta provaram que a paz, quando bem costurada, valia mais que qualquer vitória sangrenta. Assim, em 1299, as negociações finalmente renderam seus frutos, não sem ironia. Eduardo I, o Leão da Escócia, viúvo há quase uma década e com 60 invernos nas costas, desposou Margarida, a irmã de Felipe IV, uma jovem de 17 primaveras. Enquanto isso, Isabel, ainda uma criança aos olhos do mundo, foi prometida ao príncipe Eduardo, então com 15 anos, um noivado que ao menos poupava a menina de um marido que poderia ser seu avô. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. O casamento não se consumaria por quase uma década. Mesmo para os padrões medievais, Isabel era considerada jovem demais para os deveres de esposa e rainha. Só em janeiro de 1308, sob os vitrais da igreja de Nossa Senhora em Bologne, com o Canal da Mancha a testemunhar ao longe, os votos foram trocados. Eduardo, agora com 23 anos, já não era mais príncipe, mas rei. Eduardo II, coroado após a morte de seu pai, 6 meses antes. Isabel, às vésperas de completar 13 anos, deixava para trás a infância para entrar em um jogo onde as regras eram escritas com tinta de intriga e seladas com sangue. E que jogo perigoso era aquele! Desde o início, o casamento foi uma fachada para uma corte dividida. Eduardo II, cujo coração batia com igual intensidade por homens e mulheres, já havia deixado claro suas preferências. Antes mesmo de desposar Isabel, gerara um filho bastardo, prova de que o leito conjugal não era seu único refúgio. Mas não eram as aventuras passageiras que alarmavam a nobreza, era a devoração com que ele elevava seus favoritos, transformando plebeus em príncipes e concedendo-lhes poder que por direito pertencia ao sangue real. E no centro dessa tempestade estava Piers Gaveston, um cavaleiro gascão de origem modesta, cuja ascensão era tão meteórica quanto escandalosa. Gaveston não era um mero companheiro. Era o espelho em que Eduardo se mirava. O velho Eduardo I, ainda vivo, tentará conter a influência do jovem, exilando-o não uma, mas 2 vezes. Mas a morte do Leão da Escócia em 1307 abriu as comportas. O novo rei não só chamou Gaveston de volta como coroou o Conde da Cornualha, um título que por tradição, pertencia aos herdeiros da coroa. A afronta foi demasia. Quando Isabel chegou à Inglaterra, recém-casada, deparou-se com o reino à beira da revolta. Os condes de Varenne, Hereford, Pembroke e Lincoln, unidos em sua fúria, exigiram que o parlamento agisse. Até Felipe IV, do outro lado do canal, ergueu a voz. Como podia seu genro humilhar assim a filha, permitindo que um aventureiro ofuscasse a rainha em sua própria coroação? A cena foi grotesca. Na abadia de Westminster, 1 mês após o casamento em Bologne, Gaveston não se contentou em estar presente, ele dominou a cerimônia. Vestido com opulência que rivalizava com a dos monarcas, conduziu Eduardo e Isabel pelo corredor central, como se fosse ele, e não Deus, quem os ungisse. O escândalo foi o estopim. Gaveston foi exilado mais uma vez, desta vez para a Irlanda, onde deveria servir como tenente do rei. Mas o mar que separava as ilhas não era suficiente para apagar a paixão de Eduardo. Em 1309, o favorito voltou em segredo, reacendendo a fúria dos barões. Isabel, agora com 12 anos, começava a entender o peso das sombras que dançavam ao redor do trono.
E quando, em 1311, Eduardo insistiu em dar a Gaveston o comando de uma campanha contra os escoceses, liderados pelo temível Robert Bruce, a paciência da nobreza esgotou-se. O exílio foi decretado pela última vez. Mas a história de Gaveston terminaria não com um decreto, mas com uma espada. Em 1312, os condes de Lancaster, Warwick e Pembroke o capturaram e executaram, cortando a cabeça que tanto ofuscara a coroa. Para Isabel deveria ter sido um alívio. Afinal, o fantasma que assombrava seu casamento fora finalmente banido. Mas a corte inglesa era um pântano, onde um favorito caía, outro brotava. E enquanto os barões e o rei seguiram seu jogo de poder, a jovem rainha aprendeu uma lição que moldaria seu futuro, em um mundo onde lealdades eram moedas de troca. Só os audazes sobreviviam. O nascimento de seu primeiro filho, Eduardo de Windsor, em novembro de 1312, foi um raio de luz na tempestade. Mas até mesmo essa alegria vinha com um aviso. Como a mãe, o menino cresceria em um reino onde a coroa era tão frágil quanto o amor que a sustinha. Mas a infância de Eduardo de Windsor seria truncada pela mesma tempestade que o trouxe ao mundo. Antes mesmo de atingir a adolescência, os ventos da política já sopravam contra ele, conspirando para moldar seu destino de maneira prematura. Entre um nascimento e outro, no entanto, Isabel e Eduardo II teceram uma família que à primeira vista parecia sólida. Mais 3 filhos vieram após o herdeiro, João, em 1316, consolidando a linhagem com 2 varões, Leonor, no verão de 1318, e Joana, 3 anos depois, batizada com o peso simbólico da Torre de Londres, fortaleza que testemunhara séculos de poder e traição. Mas foi além dos muros da Inglaterra que Isabel se viu enredada em um dos escândalos mais explosivos da corte francesa, o Affaire de Latour de Nesle, um drama de adultério, poder e vingança que abalaria os alicerces da realeza. Seus irmãos, casados com herdeiras da poderosa Burgundia, rival histórica da coroa, tornaram-se peças centrais de uma trama que misturava leitos proibidos e intrigas palacianas. Margarida e Branca, cunhadas de Isabel, foram acusadas de trair seus maridos com 2 cavaleiros, Gautier e Felipe de Aulnay, em encontros clandestinos na torre que emprestou nome ao escândalo. A descoberta? Um detalhe aparentemente inocente: as bolsas bordadas por Isabel encontradas nos cintos dos amantes. Quando a notícia chegou ao rei Felipe IV, a fúria foi implacável. Espiões confirmaram as suspeitas, e o castigo foi exemplar. As adúlteras tiveram as cabeças raspadas, foram julgadas e encarceradas no sinistro Chante-au-Gaillard, enquanto os cavaleiros foram executados. Margarida não sobreviveria ao ano seguinte. Alguns sussurraram que por ordem do próprio marido, agora rei após a morte de Felipe IV. Branca, por sua vez, apodreceu na prisão até que seu casamento fosse anulado. Joana, a terceira cunhada, escapou da acusação de infidelidade, mas não da culpa por omissão. Isabel, porém, saiu do episódio com a reputação manchada. Para o povo francês, ela não foi a irmã traída ou a princesa virtuosa, mas a delatora que precipitou a queda de 2 mulheres. Uma ironia cruel. A mesma corte que a aplaudira em 1313, quando ela e Eduardo brilharam na cerimônia de cavaleiros de seus irmãos, onde centenas de nobres ajoelharam-se para receber a espada, agora via com desconfiança. Ali, entre juramentos de cruzadas, que o casal real quase perdeu por dormir demais, e promessas de apoio militar contra os barões ingleses, Isabel deu seus primeiros passos como uma jogadora no tabuleiro da alta política. Seu pai, Felipe IV, garantirá a Eduardo II o respaldo da França contra os nobres rebeldes. Mas palavras, ela logo aprenderia, eram tão frágeis quanto as alianças que a sustentavam. De volta à Inglaterra, a ilusão de paz após a morte de Gaveston durou menos que o inverno. Thomas de Lancaster, primo de Eduardo e o homem que orquestrara a queda do favorito, emergia como a sombra que ofuscava o trono. Descendente de Henrique III e de sangue real por parte de mãe, Lancaster era um gigante entre os barões, e um espinho na garganta do rei. A reconciliação forçada entre os dois não passava de um armistício. Enquanto Eduardo tentava se reerguer, a Escócia desferiu o golpe final. Em Bannockburn, em junho de 1314, os escoceses esmagaram o exército inglês, arrancando das mãos do rei o sonho de seu pai, Eduardo I, de uma Escócia subjugada. A derrota não foi apenas militar, foi o colapso da autoridade real. E como se a humilhação não bastasse, os céus conspiraram contra a Inglaterra. Entre 1315 e 1317, uma fome devastadora assolou o reino, chuvas incessantes apodreceram as colheitas, e uma peste bovina dizimou os rebanhos. O povo morria de inanição enquanto a corte, indiferente, banqueteava-se.
Isabel, cada vez mais associada ao desperdício, viajava com um séquito que exigia 27 navios e 13 barcaças apenas para transportar seus pertences, um espetáculo de opulência em meio à miséria. Os súditos não esqueceram. Mas foi outro veneno mais insidioso que a fome ou a derrota, que preparava o terreno para uma nova tempestade, a teimosia de Eduardo II em repetir os mesmos erros. Porque quando um rei se recusa a aprender com as cinzas do passado, o fogo que vem a seguir costuma consumir não só a ele, mas tudo ao seu redor. Tinha nas mãos não apenas um peão no jogo político, mas a própria coroa da Inglaterra, e ela sabia exatamente como usá-lo. O plano de Isabela era uma obra-prima de dissimulação e cálculo frio. Enquanto Edward II, cego pela arrogância, acreditava estar enviando seu filho para selar um acordo diplomático, a rainha transformava a missão em uma armadilha mortal. O jovem príncipe de apenas 12 anos não era apenas um símbolo de paz, mas o refém perfeito. Sua presença em solo francês garantia que qualquer movimento contra Isabela seria um ato de guerra não só contra ela, mas contra o futuro do reino. E Edward, sempre lento para entender as jogadas dos outros, só perceberia o golpe quando já fosse tarde demais. Mas a rainha não agia sozinha. Em Paris, ela reencontrou Roger Mortimer, o mesmo homem que anos antes havia sido condenado à prisão perpétua na Torre de Londres, mas que escapara como uma sombra para se refugiar na França. Agora, os dois se uniam não por acaso, mas por uma convergência sinistra de interesses. Ambos tinham contas a acertar com Edward e os Despencer. Mortimer, com sua mente afiada pela vingança, e Isabela, com sua fúria silenciosa alimentada por anos de humilhação, formavam uma aliança que o rei jamais poderia ter previsto. Enquanto os emissários de Edward ainda negociavam termos de paz, os dois já traçavam os contornos de uma invasão. O próximo movimento foi tão audacioso quanto implacável. Isabela recusou-se a retornar à Inglaterra. Em vez disso, ela e Mortimer começaram a recrutar um exército, não de camponeses desarmados, mas de mercenários endurecidos, nobres descontentes e até mesmo de antigos inimigos de Edward, todos unidos pelo ódio ao regime dos Despencer. O dinheiro, parte veio dos cofres franceses cortesia de seu irmão, o rei Charles IV, que via na queda de Edward uma oportunidade de enfraquecer a influência inglesa em Aquitânia. O resto? Isabela o arrancou das próprias terras que ainda lhe restavam na Inglaterra, vendendo joias, penhorando propriedades e até mesmo negociando com banqueiros italianos, tudo para financiar sua guerra particular. Enquanto isso, em Westminster, Edward II ainda se deleitava com sua vitória sobre os barões rebeldes, convencido de que o reino finalmente se curvava à sua vontade. Os Despencer, mais arrogantes do que nunca, celebravam sua ascensão como se fossem intocáveis. Mas a história tem uma ironia cruel para aqueles que se julgam invencíveis, justamente quando o rei achava que havia esmagado toda a resistência. A maior ameaça de sua vida estava se organizando do outro lado do Canal da Mancha, alimentada por sua própria negligência. E quando Isabela finalmente zarpou de volta à Inglaterra, em setembro de 1326, não foi como uma rainha submissa, mas como a líder de uma força invasora. Seu exército desembarcou em Suffolk, e a notícia de sua chegada se espalhou como fogo em palha seca. Os nobres que ainda resistiam aos Despencer se juntaram a ela. As cidades, exaustas pela tirania do rei, abriram seus portões. Até mesmo o clero, que tanto temera a fúria de Edward, agora via em Isabela uma salvadora. Em questão de semanas, Londres caiu sem resistência. Os Despencer, antes tão poderosos, foram capturados e executados de maneiras tão brutais que até seus algozes estremeceram. Hugh Despencer o jovem, o favorito que tanto havia ofuscado o rei, foi castrado, esfolado e esquartejado em público. Seu corpo jogado para os corvos como um aviso a quem ousasse repetir seus crimes. E Edward, o homem que um dia governara com mão de ferro, agora se via abandonado por todos, até mesmo por aqueles que juraram lealdade eterna. Em janeiro de 1327, forçado a abdicar por um parlamento dominado por seus inimigos, ele foi levado para o castelo de Berkeley, onde o aguardava um destino ainda mais sombrio do que a derrota. Porque quando um rei se torna um fantoche de seus próprios erros, o final raramente é digno, e Edward II descobriria, na solidão de sua cela, que a história não perdoa aqueles que confundem poder com impunidade. Uma traição imperdoável. Não apenas porque a independência da Escócia significava a perda de territórios que gerações de reis ingleses haviam jurado reconquistar, mas porque o acordo foi selado com o sangue de uma princesa inglesa, sua própria irmã, entregue como moeda de troca a um reino que até então era visto como inimigo jurado.
Para Edward III, ainda que jovem, a humilhação era pessoal. E pior, ela vinha das mãos daqueles que deveriam protegê-lo, sua mãe e o amante dela, um homem que, aos olhos da nobreza, não passava de um usurpador ambicioso, disfarçado de salvador da pátria. A gota d'água não foi apenas o tratado com os escoceses, mas a maneira como Isabela e Mortimer governavam, com uma arrogância que beirava o desdém pelas tradições que sustentavam a coroa. Enquanto a fome assombrava os campos e os cofres do reino sangravam para financiar seu luxo, eles se comportavam como senhores absolutos, distribuindo terras e títulos como se fossem propriedades pessoais, não bens da nação. Bristol, Pontefract, as ricas terras de Glamorgan, tudo caía nas mãos de Isabela, enquanto Mortimer, agora autoproclamado Conde de Marte, erguia um pequeno império nas marcas galesas, como se o trono inglês fosse um espólio a ser dividido entre amantes. A nobreza que inicialmente os havia apoiado na esperança de livrar-se dos Despencer, agora via com clareza, trocaram um tirano por dois. E então veio o momento em que o leão acordou. Em outubro de 1330, com apenas 17 anos, Edward III executou um golpe tão audacioso quanto necessário. Durante um banquete em Nottingham, enquanto Mortimer, sempre descuidado em sua segurança, se embriagava com a ilusão de poder, homens leais ao jovem rei invadiram o castelo. Sem derramamento de sangue, mas com uma precisão cirúrgica, Isabela foi separada de seu amante e colocada sob guarda. Mortimer, arrastado para a Torre de Londres, enfrentaria um destino que ele mesmo havia ajudado a criar. Acusado de traição, foi enforcado, arrastado e esquartejado. Seu corpo exibido como advertência a quem ousasse desafiar a coroa. Quanto a Isabela, seu castigo foi mais sutil, mas não menos cruel. Não houve execução, nem prisão perpétua, afinal, ela ainda era rainha-mãe, e o escândalo de seu julgamento mancharia a legitimidade de Edward. Em vez disso, ela foi enviada para o castelo de Hise, em Norfolk, onde viveria o resto de seus dias em um exílio dourado, cercada por luxos, mas privada de qualquer influência. A mulher que havia derrubado um rei e governado um reino agora era pouco mais que uma sombra, um lembrete do preço que a ambição desmedida cobra. E assim, o ciclo se fechava. Edward II, o rei fraco que confundira afeto com poder, fora destruído por sua própria rainha. Isabela, a rainha traidora que trocara a lealdade pelo desejo, viu seu império de intrigas desmoronar pelas mãos do filho que ajudara a coroar. E Edward III, o jovem que herdara um reino dilacerado, aprenderá a lição mais valiosa de todas. Na política, como na guerra, a misericórdia é um luxo que só os tolos podem se dar. A história não se repete, mas ecoa, e o eco da queda de Isabela e Mortimer ressoaria por gerações, um aviso gravado a sangue e traição. Seria a peça-chave para selar um acordo que colocaria seu filho não apenas como vencedor na guerra, mas como herdeiro legítimo do trono que seu avô, Felipe, o Belo, um dia ocupará. A ironia era cortante. A mesma mulher que fora expulsa da França como uma peça descartável no jogo dinástico agora retornava como a ponte entre dois reinos em guerra, sua linhagem transformada de fraqueza em arma. Edward III, o estrategista que aprenderá com os erros de seu pai, sabia que o sangue de Isabela era mais valioso que qualquer exército. Se a França recusava uma rainha, que fosse por uma razão que ecoasse pelos séculos, não por sua incapacidade, mas por sua própria teimosia em negar o direito de uma mulher ser o elo entre coroa e legado. E assim, nos salões de negociação onde o destino da Europa se decidia, Isabela, outrora a rainha deposta, a amante envergonhada, a mãe traída, ressurgia como a matriarca da ambição inglesa. Não mais a conselheira nas sombras, mas a figura cuja mera presença lembrava a Paris que a Casa de Valois governava por uma ficção jurídica, enquanto o sangue dos Capet ainda pulsava nas veias de seu filho. Os franceses, é claro, jamais cedariam. Sua recusa em reconhecer Edward como herdeiro foi o estupim para décadas de conflito, mas também o momento em que Isabela, pela última vez, provou que sua inteligência era tão afiada quanto sua capacidade de sobrevivência. Ela não seria a rainha da França, mas garantiria que seu neto, um dia, o fosse. Os anos que se seguiram viram a velha leoa envelhecer entre os jardins de Castle Rising, onde as rosas que ela mesma plantara floresciam ao lado dos relatos de batalhas que chegavam do continente. Seu filho, agora um guerreiro coroado com glórias em Cresse e Calais, enviava-lhe mensagens não como um rei para uma súdita, mas como um homem que, finalmente, compreenderá o peso do jogo que sua mãe jogará, e perdiera, antes dele. Isabela, por sua vez, observava o tabuleiro com olhos que já não brilhavam com a sede de poder, mas com a satisfação de quem vê suas peças ainda em movimento.
Quando morresse, em 1358, não seria como a rainha que traíra o marido, nem como a amante que caíra em desgraça, mas como a avó de uma dinastia que, graças a ela, ousara sonhar com um império. E o eco? O eco persistiria. Cada vez que um rei inglês pisasse em solo francês reclamando-o como seu, cada vez que um diplomata invocasse o sangue dos Capet para justificar uma guerra, lá estaria Isabela, não como uma nota de rodapé da história, mas como sua arquiteta silenciosa. Porque no fim, a traição que a definirá não fora contra Edward II, nem contra a Inglaterra, mas contra a própria ideia de que uma mulher poderia ser apenas espectadora. Ela provara que até uma rainha deposta poderia, com paciência e veneno, tecer os fios de um futuro que nem seus algozes imaginavam. E isso, mais que coroas ou castelos, era sua verdadeira herança. E o destino, sempre irônico, quase lhe concederá um último ato de vingança pós-mortem. Pois se os ventos da história tivessem soprado a seu favor, Isabela poderia ter sido enviada de volta à França não como uma rainha deposta, mas como a arquiteta de um império. Seu filho, Edward III, herdara dos Capet não apenas o sangue, mas o direito, frágil porém inflamado, de reclamar a coroa francesa como neto de Felipe, o Belo. E quem melhor para negociar essa herança do que a própria filha sobrevivente do rei morto? Uma mulher que conhecia cada fresta dos salões de Paris, cada murmúrio dos conselhos reais, cada fraqueza dos Valois. A ironia era deliciosa. A mesma rainha que fora expulsa como traidora poderia retornar como peça-chave na partida que seu filho jogava contra a França. Mas a história, como sempre, interveio com sua mão pesada. A peste negra, esse espectro que não distinguia reis de mendigos, varreu a Europa como um foice ceifando planos e ambições. A missão diplomática esvaiu-se no ar envenenado, e com ela, talvez, a última chance de Isabela ver seu nome gravado não nos anais da infâmia, mas nos tratados que reescreveriam o mapa do continente. O tempo, porém, tinha outros desígnios. Enquanto a morte dançava pelas ruas de Londres e Paris, Edward III aguardava, e quando a oportunidade surgiu em Poitiers, ele a agarrou com a mesma fúria com que sua mãe outrora tomara a coroa para si. O rei João II da França, capturado em 1356, tornou-se o trunfo que reacendeu as brasas da guerra. E Isabela, mesmo à beira do fim, ainda tinha um papel a desempenhar. Foi então que ela se encontrou com Carlos II de Navarra, aquele primo astuto cujo sangue Capet corria tão espesso quanto o seu, mas cuja lealdade era tão volátil quanto o mercúrio. Um homem que sonhava com a coroa francesa enquanto jogava com ingleses e franceses como peças de um tabuleiro. Isabela, já doente e ciente de que seus dias estavam contados, deve ter olhado para ele com um sorriso que só quem conhecia o peso das traições poderia entender. Você quer o trono, primo? Então aprenda antes que os tronos não se conquistam com palavras, mas com sangue e paciência. Se ela lhe ofereceu conselhos ou ameaças, a história não registrou. Mas uma coisa era certa. Carlos, como tantos outros, subestimara o quão longe uma rainha deposta iria para garantir o legado de seu filho. Seus últimos meses foram um espetáculo de contradições que só uma vida como a sua poderia produzir. Em abril de 1358, no esplendor de Windsor, aquele castelo que Edward III transformará em símbolo do poder que ela mesma ajudara a forjar, Isabela apareceu nas celebrações de São Jorge como um farol de opulência. Seu vestido, diziam, era uma cascata de rubis e pérolas, mais de 2.000, costuradas como estrelas em um manto real. Era o último suspiro de uma mulher que, mesmo à beira da morte, recusava-se a apagar-se sem brilho. Mas a verdadeira provocação não estava nas joias, e sim no que veio depois. Semanas mais tarde, ela trocou a seda e os diamantes pelo hábito áspero das Clarissas, a Ordem de Santa Clara, aquela que renunciara a tudo para viver na pobreza. Alguns viram nisso um arrependimento tardio, outros, uma última jogada de mestre. Por que melhor disfarce para uma rainha do que a humildade de uma freira? E que melhor maneira de escapar dos julgos dos homens do que entregando-se a Deus, ou pelo menos, a aparência de fazê-lo? Quando morreu, em 22 de agosto daquele ano, aos 63 anos, Isabela levou consigo segredos que nem mesmo seus algozes poderiam desvendar. Seu funeral, adiado por meses, foi um epílogo adequado, nem a pompa de Westminster, reservada aos reis, nem o esquecimento do sem nome. Foi enterrada em Greyfriars, entre as sombras de outras rainhas, sua tia Marguerite, Eleanor da Provença, como se o destino quisesse lembrar que no fim, até as mais poderosas eram apenas mulheres em um mundo que as temia. E sobre seu corpo, num gesto que só ela poderia ter ordenado, colocaram as vestes que usará aos 12 anos, no dia em que se casara com Edward II.
Um lembrete: a menina que chegará à Inglaterra como moeda de troca partirá como uma das poucas que ousara reescrever as regras do jogo. Os que a chamaram de loba depois de sua morte, e muitos o fizeram, com o mesmo desdém com que sempre julgaram as mulheres que se atreveram a governar, esqueceram-se de que lobas não nascem, são feitas. Isabela não chegou à Inglaterra com garras afiadas, foi o reino que as forjou nela, golpe após golpe, traição após traição. Um marido que preferia amantes a conselhos, uma corte que a via como estrangeira, um povo que a amaldiçoaria por fazer o que qualquer homem em seu lugar teria feito sem pestanejar. Se ela se tornou implacável foi porque aprendeu, ainda jovem, que a misericórdia era um luxo que não podia pagar. E quando finalmente tombou, não foi como uma vilã, mas como uma sobrevivente, a última de uma linhagem que entenderá, antes de todos, que o poder não se pede, se toma. A Inglaterra que ela deixou para trás não era mais estável por sua ausência. Seus detratores, aqueles que culparam seus atos pela instabilidade dos anos seguintes, confundiram causa com sintoma. Porque os conflitos que rasgaram o reino nas décadas após sua morte, as guerras entre Richard II e seus barões, o sangue derramado nas rosas, não foram sementes plantadas por Isabela, mas frutos podres de um sistema que sempre soube odiar suas rainhas mais do que seus reis. Ela foi apenas a primeira a devolver o ódio com a mesma moeda. E assim, quando perguntam se Isabela de França foi uma conspiradora maligna ou uma mulher que aprendeu a sobreviver, a resposta está escrita não nos livros de história, mas no silêncio que se segue à pergunta. Porque a verdadeira pergunta não é o que ela fez, mas o que fariam conosco se ousássemos fazer o mesmo. 7 de fevereiro de 1301. Um dia que deveria ter sido apenas mais um na longa sombra de Eduardo I, mas que, na verdade, marcou o início de um destino escrito com tinta de ironia. Nesse dia, o jovem Lord Eduardo recebeu o ducado da Aquitânia das mãos do pai, um presente envenenado, se considerarmos que aquele título o ataria para sempre aos jogos de poder que o consumiriam. 6 semanas antes de ser sagrado cavaleiro em Westminster, em abril de 1306, ele já carregava nos ombros o peso de ser o último filho vivo de um rei que enterrou 2 herdeiros antes dos 7 anos. John e Henry, seus irmãos, haviam morrido crianças, em 1271 e 1274, como se o destino quisesse poupar Eduardo para algo maior, ou pior, e ele era um sobrevivente. Um menino robusto, que aos 10 anos superou uma febre terçã sem sequer manchar seu histórico de saúde com fraquezas. Mas sobreviver não é o mesmo que ser intocado. Eduardo nasceu no país de Gales, um ano depois que seu pai esmagou a resistência local sob botas e espadas, como se o sangue derramado na conquista fosse um presságio do que viria. Levado dali ainda bebê, só retornaria aos 17 anos, como se a terra que o viu nascer o rejeitasse premonitoriamente. E desde o primeiro choro foi um enigma andante. Alguns juraram que seu nascimento anunciava o fim dos tempos, outros, que ele seria um novo rei Arthur, destinado a erguer a Inglaterra a glórias nunca vistas. A história, é claro, escolheria a piada mais cruel. Eduardo não seria nem destruidor nem salvador. Seria apenas Eduardo. Aos 6 anos perdeu a mãe. Leonor de Castela morreu em 28 de novembro de 1290, e dizem que Eduardo I chorou tanto que ergueu cruzes de pedra em cada parada do cortejo fúnebre até Westminster, 12 monumentos a uma dor que o filho herdaria como uma maldição. Foi dela que Eduardo herdou o título de Conde de Ponthieu, como se a morte da mãe lhe deixasse não só o luto, mas também o peso de um legado que nunca pedirá. 7 meses depois perdeu a avó, Leonor da Provença, viúva de Henrique III. 2 Eleanoras desaparecidas em menos de um ano. 2 ausências que cavariam buracos onde deveriam estar os alicerces de um homem. Não que ele estivesse sozinho. Mariota Malcel, sua ama de leite, o criou nos primeiros meses, até adoecer e ser substituída por Alice de Leigrave. Mas uma mãe não se substitui por funcionárias do rei, por mais dedicadas que sejam. Leonor, a verdadeira, passará grande parte da infância de Eduardo na Aquitânia, longe do filho, enquanto o marido guerreava. O menino foi criado por criados, Gilles de Oudenarde, um clérigo que gerenciava sua rotina, frades dominicanos que tentaram moldar sua mente, e Sir Guy Ferry, seu tutor, que provavelmente falhou em ensinar-lhe a arte mais crucial de um rei, como não ser odiado. Os invernos eram em Langley, perto de St Albans. Os verões, uma procissão pelo sul da Inglaterra e pelas Midlands, com uma comitiva tão numerosa que as cidades por onde passavam gemiam sob o peso de alimentar seus cavalos e sua fome. Eduardo não era um príncipe solitário. Ao seu redor, sempre houve outros filhos da nobreza, futuros peões ou rivais no tabuleiro do poder.
Mal de Chavort, neta do conde de Warwick, Eleanor de Burgh, herdeira do Ulster, Humphrey de Bon, futuro conde de Hereford. E mais tarde, quando a adolescência chegou com seus perigos e promessas, dois nomes se destacariam como sombras que nunca o deixariam. Hugh Despenser, ainda menino, e Piers Gaveston, o francês que entraria em sua vida como um raio, e sairia como um incêndio. Fisicamente, Eduardo II era o retrato de um rei dos sonhos, alto, forte, sem o defeito no olho do avô ou a gagueira do pai. Seus cabelos louros e cacheados caíam até os ombros, divididos ao meio como uma coroa natural. Usava bigode e barba, traços que deveriam emoldurar a majestade, mas que no fim, só serviram para esconder o cansaço de um homem que nunca quis o trono. Quando subiu ao poder em 1307, depois de 35 anos do reinado de ferro de Eduardo I, o povo suspirou aliviado. Finalmente, um rei jovem, um rei bonito, um rei que montava como pai e prometia renovar o ar viciado da corte. Mas a máscara caiu rápido. Eduardo II não gostava de guerras. Não gostava de torneios. Preferia nadar, remar, cavar valas, jogar dados com marinheiros e telhar tetos de palha, ocupações que para um rei, eram menos hobbies e mais uma afronta. Ranulf Igden, cronista da época, registrou com desdém que o monarca trocava a companhia de cavaleiros pela de bobos da corte, carreteiros e operários. Jantares reais com mestres de barcaças e carpinteiros, isso não era excentricidade. Era um tapa na cara da nobreza que o sustentava. E então veio ele, Piers Gaveston, filho de um cavaleiro gascão, vassalo de Eduardo I na Aquitânia. Um homem que o velho rei, em um momento de cegueira ou crueldade, decidiu apresentar ao filho como um modelo, aos 16 anos. Gaveston era tudo o que um príncipe deveria aspirar ser. Brilhante na justa, destemido em batalha, elegante nos modos. Eduardo I o vira lutar em Flandres e na Escócia e pensou, este sim é um homem para meu filho imitar. Mas o pai não contava com uma verdade simples, os filhos não imitam os heróis que lhes são impostos. Eles se apaixonam por eles. E Eduardo II se apaixonou. Não no sentido romântico que a palavra carrega hoje, embora a história adore pintar esse amor com as cores do escândalo. Naquela época, a linha entre amizade e devoção era tão fina quanto a lâmina de uma adaga. Eduardo chamava Gaveston de nosso querido e fiel irmão, e as crônicas o descreviam como um grande conde que o rei adotará como irmão. Pierre Chaplais, historiador francês, sugeriu que era uma relação de fraternidade adotiva, um vínculo sagrado em que dois homens se juravam lealdade além do sangue. Mas e se fosse mais do que isso? E se fosse menos? O que importa é que em 1304, Eduardo já implorava ao pai que desse a Gaveston a tutela de Roger Mortimer, um menino órfão cujas terras e futuro estavam agora nas mãos do favorito do príncipe. Eduardo I surpreendentemente concordou. Talvez confiasse em Gaveston. Talvez já pressentisse que o filho nunca seria o rei que ele sonhara, e que, portanto, pouco importava a quem entregava as rédeas do poder. Gaveston era nobre, sim, vindo de uma família da pequena Gabaston, perto dos Pirineus. Mas era também um homem feito de contradições. Mais velho que Eduardo, flamboyante até a insolência, um soldado que preferia a corte ao campo de batalha. Em 1303, já não era mais um simples escudeiro na casa de Eduardo I. Era o companheiro de Eduardo II. E o príncipe não escondia o afeto, beijos em público, presentes extravagantes, títulos que deveriam ser de sangue, não de capricho. Era óbvio que Eduardo amava aquele homem. O que não era óbvio era como. E no fim das contas, isso pouco importava. Porque o verdadeiro pecado de Eduardo II não foi amar demais. Foi amar errado. E em um mundo onde reis são deuses com coroas, amar errado é o mesmo que assinar sua própria sentença de morte. Os juramentos de lealdade trocados entre Eduardo e Gaveston, como irmãos de sangue, não deixavam dúvidas sobre a profundidade de sua ligação. Mas será que aquela intimidade ultrapassava os limites do aceitável? A história, como sempre, é escrita por mãos interessadas. A ideia de que seu amor fosse carnal nasceu, em grande parte, da pena de Christopher Marlowe em 1592, com sua peça Edward II, um drama que, séculos depois, ainda molda como enxergamos aquele rei. Mas as palavras de um cronista anônimo dos anos 1320, com suas expressões como amor indissolúvel, pacto de constância e laço apertado, são tão ambíguas quanto suspeitas. Na Inglaterra do século XIV, a sodomia não era apenas pecado, era heresia condenada pela Igreja com o mesmo fervor que se reservava aos hereges. Um homem na posição de Eduardo, primeiro como herdeiro e depois como rei, dificilmente arriscaria seu trono, sua alma e seu legado por um desejo que o mundo chamaria de abominação.
A primeira acusação explícita só surgiria em 1334, quando Adam Orleton, bispo de Winchester, foi acusado de chamar Eduardo de sodomita. Mas Orleton se defendeu. Na verdade, referia-se a Hugh Despenser, o jovem, não ao rei morto. E mesmo essa declaração muitos suspeitam não passava de manobra política. Décadas depois, a crônica de Meaux ecoaria a mesma difamação, afirmando que Eduardo se entregará demasiado ao vício da sodomia. Mas será que não era apenas um eco distorcido das palavras de Orleton já retratadas? A verdade é que tanto Gaveston quanto Eduardo tiveram mulheres, filhos legítimos e, no caso do rei, até um bastardo, Adam, concebido entre 1305 e 1310. Há quem diga que ele também se envolveu com sua própria sobrinha, Leonor de Clare. Historiadores como Seymour Phillips e Michael Prestwich são categóricos. Em uma corte real onde cada murmúrio era amplificado e cada gesto dissecado, um caso homossexual seria impossível de esconder. E, no entanto, nem a Igreja, nem Eduardo I, nem mesmo o sogro francês do rei, homens que não poupariam críticas se houvesse motivo, jamais levantaram suspeitas sobre a vida íntima de Eduardo II. O que não se pode negar é o favoritismo escandaloso. Gaveston não era apenas amado, era intocável. E sua arrogância, dizem as crônicas, era tão ofensiva quanto o privilégio que desfrutava. Os nobres da Inglaterra não engoliram em silêncio. Para eles, cada título concedido a Gaveston, cada terra doada, cada sorriso do rei na direção errada era uma afronta. Eduardo I, homem de guerra e lei, via com desconfiança a paixão do filho por aquele gascão ambicioso. Sabia que a nobreza não perdoaria. Em 1259, seu próprio pai, Henrique III, havia assinado o Tratado de Paris com Luís IX da França, um acordo que transformava os reis ingleses em vassalos dos franceses por terras como a Gasconha. Cada nova coroação exigia que o rei da Inglaterra se ajoelhasse perante o rei da França, jurando fidelidade. Era uma humilhação que ardia como ferro em brasa. E quando Felipe IV confiscou a Gasconha em 1294, após Eduardo I se recusar a prestar homenagem em Paris, a guerra tornou-se inevitável. Em agosto de 1297, Eduardo I partiu para Flandres, determinado a recuperar o que era seu. Eduardo II, então com apenas 13 anos, ficou para trás como regente, um fardo pesado para um menino. Enquanto o pai lutava na França, a Escócia ardia. William Wallace havia esmagado os ingleses em Stirling Bridge, e a própria Inglaterra tremia com as disputas entre o rei e os condes de Norfolk e Hereford. A campanha francesa terminou com um tratado. Eduardo I, viúvo desde 1290, casaria com Margarida, meia-irmã de Felipe IV, enquanto seu filho, ainda criança, seria prometido a Isabel, a filha do rei francês. Um casamento estratégico, que devolveu Guienne aos ingleses e garantiu que um herdeiro de ambos os sangues governaria a Gasconha, evitando, assim, mais derramamento de sangue. 2 meio-irmãos nasceram dessa união, Tomás de Brotherton e Edmund de Woodstock. Eduardo, já rei, não os trataria com menos generosidade do que aos seus. Mas antes disso, em 1300, o velho leão da guerra levou o filho para a Escócia. Eduardo II, ainda adolescente, comandou a retaguarda no cerco de Caerlaverock. Em 1301, foi feito príncipe de Gales e conde de Chester, recebendo terras em Gales não só para enriquecê-lo, mas para domar uma região que nunca se curvava de bom grado. Lutou ao lado do pai, tomou castelos, negociou com rebeldes escoceses, até que em 1305, uma briga por dinheiro o afastou da corte. O tesoureiro Walter Langton acusou-o de extravagância. Eduardo I, sempre severo, tomou partido do homem das finanças. O príncipe foi exilado, seus cofres esvaziados. Mas a reconciliação veio rápido. Afinal, um rei não podia se dar ao luxo de ter um herdeiro rebelde. Até que em 1306, Roberto Bruce traiu a confiança de Eduardo I. Coroou-se rei da Escócia em Scone, depois de assassinar John Comyn em solo sagrado. Um crime que até o Papa se recusaria a perdoar. Para os Plantagenetas, a Escócia não era um reino, mas um feudo rebelde. E Eduardo II, quando subisse ao trono, herdaria não só uma coroa, mas uma guerra que duraria uma vida inteira. Eduardo I não morreria sem antes tentar amarrar as mãos do filho. Em abril de 1306, quando o velho leão nomeou Eduardo duque da Aquitânia, não era um presente, era uma ordem disfarçada. O herdeiro deveria liderar a campanha contra Roberto Bruce, esmagar a rebelião escocesa de uma vez por todas e provar que, afinal, o sangue plantageneta ainda corria quente em suas veias. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos.
A cerimônia de cavaleiro em Westminster, em 22 de maio daquele ano, foi um espetáculo de pompa e promessas vazias. Eduardo II, ajoelhado diante do pai, recebeu a espada que deveria usar contra os escoceses. Em seguida, como um rei antecipando sua própria glória, armou 300 jovens cavaleiros em Westminster Abbey, enquanto 2 cisnes dourados, símbolos de lealdade eterna, eram apresentados à corte. E então veio o juramento: não dormirei 2 noites no mesmo lugar até que a Escócia seja conquistada. As palavras soaram como um desafio aos deuses, não aos escoceses. Entre os que ouviram a promessa estavam Piers Gaveston, cujo sorriso deve ter sido o mais largo da sala, e Hugh Despenser, cujo ódio por Gaveston já fervia em silêncio. Também estava lá Roger Mortimer, um homem cuja sombra se estenderia sobre o reinado de Eduardo como uma maldição adiada. Mas o verdadeiro escândalo não era a guerra, era o amor. Ou melhor, a obsessão. Enquanto o velho rei ainda respirava, Eduardo já planejava presentear Gaveston com o condado de Ponthieu, herança direta de sua mãe, Leonor de Castela. A notícia fez Eduardo I entrar em fúria tão violenta que dizem chegou a agredir o filho. Você não herdará minhas terras se for para dividir o reino com esse parasita. O insulto não era apenas contra Gaveston, mas contra a própria ideia de que um rei pudesse se curvar a paixões tão vis. E assim, em abril de 1307, o favorito foi exilado, não como punição a ele, mas como lição a Eduardo. O velho lobo ainda tentava domar o filhote. Mas o exílio foi uma farsa. Eduardo I, mesmo na raiva, não cortou os laços, garantiu a Gaveston uma renda de 100 marcas por ano, enquanto o jovem rei, em segredo, encheu seus cofres com 260 libras, cavalos de raça e vestes bordadas a ouro. Afinal, que exílio era aquele em que o banido partia mais rico do que a maioria dos nobres? A Scala Cronica registrou a justificativa oficial. Gaveston era acusado de crimes e vícios que o tornavam indigno da companhia do príncipe. A verdade, porém, era muito mais perigosa. Não eram os vícios de Gaveston que incomodavam, era o fato de que Eduardo o amava demais. E um rei que ama demais um homem comum é um rei que perde o respeito dos que deveriam temê-lo. Quando Eduardo I morreu em Bourg-by-Sands, em julho de 1307, com a Escócia à vista mas fora de alcance, seu último suspiro foi um aviso. Reuniu os barões ao seu leito e, entre ordens e maldições, exigiu que mantivessem Gaveston longe do trono. Henri de Lacy, Guy de Belchamp, Aymer de Valence, todos juraram, todos mentiram. Porque assim que o corpo do velho rei esquentou, Eduardo II rompeu o exílio de Gaveston com a mesma urgência com que um homem sedento quebra um selo de cera. O primeiro ato de seu reinado foi uma afronta à memória do pai, e também o primeiro erro de muitos. Enquanto o cortejo fúnebre de Eduardo I seguia para Westminster, conduzido pelo bispo Anthony Beck, o novo rei marchava para o norte não para vingar o pai, mas para reencontrar seu amado. Em Dumfries, em agosto daquele ano, a reunião deve ter sido tão íntima quanto escandalosa. Gaveston, banido havia meses, voltou não como um proscrito, mas como um príncipe. E Eduardo, indiferente às murmurações, presenteou-o com o condado da Cornualha, um dos títulos mais ricos da Inglaterra, com terras que se estendiam de Berkshire a Yorkshire e uma renda anual de 4.000 libras. Os nobres, forçados a selar o documento, engoliram a humilhação em silêncio. Todos, menos um, Guy de Belchamp, conde de Warwick, cujo ódio por Gaveston já ardia como brasas sob cinzas. Mas o rei não se importava. Em sua mente, Gaveston não era um favorito, era um igual. E para provar isso, prometeu-lhe a mão de Margaret de Clare, filha do poderoso Gilbert de Gloucester e neta do próprio Eduardo I. Um casamento que elevaria um plebeu à nobreza mais alta, enquanto os barões rangiam os dentes. Até a rainha-mãe Margarida da França viu com desdém aquele gesto. O título poderia ter ido para seus filhos Thomas ou Edmund, meio-irmãos de Eduardo. Mas o rei preferia um homem de origem duvidosa à sua própria família. E assim, enquanto a Escócia ardia em rebelião e os cofres do reino sangravam dívidas herdadas, Eduardo II brincava de ser um amante, não um monarca. Sua primeira campanha contra Bruce foi um fiasco. Marchou para o norte, virou-se para o sul, e terminou em Knaresborough, onde Gaveston agora reinava como senhor do castelo. O rei que jurara não dormir 2 noites no mesmo lugar até vencer a Escócia já havia esquecido a promessa. Afinal, quando se tem um amor como o de Gaveston, que importância tem juramentos feitos a um pai morto? A guerra contra os escoceses que Edward I deixará inconclusa ao morrer, foi abandonada por seu filho não por capricho, mas por cálculo.
Os cronistas da época sussurraram que o jovem rei desertou a campanha em 1307 apenas para correr aos braços de sua noiva infantil, Isabela. Mas a verdade é mais cruel. Eduardo II não abandonou a Escócia por amor, e sim por ambição. Ele precisava tomar as rédeas do governo que seu pai deixará, orquestrar seu próprio coroamento e, acima de tudo, garantir que o trono não escorregasse entre seus dedos enquanto os barões uivavam por poder. Assim, em agosto daquele ano, as tropas inglesas recuaram, e o rei marchou para o sul e primeiro a Yorkshire, depois a Nottingham, até parar em Northampton, onde convocou seu primeiro parlamento. Não para planejar a vingança contra Bruce, mas para organizar o enterro de um pai, a coroação de um filho e o casamento com uma princesa de 12 anos que mal conhecia. Eduardo II já havia sido prometido em casamento 4 vezes antes de Isabela. A primeira noiva, Margarida, a donzela da Noruega, prima distante e herdeira do trono escocês, morreu aos 7 anos antes que o matrimônio pudesse ser consumado. A segunda, Branca, meia-irmã de Felipe IV da França, foi descartada quando a guerra entre os dois reinos tornou o enlace inconveniente. A terceira, Felipa de Flandres, foi trocada por paz quando Eduardo I e Felipe IV selaram uma trégua. Só a quarta promessa feita em 1299 a Isabela, filha do próprio Felipe IV, sobreviveu às manobras políticas. E assim, em janeiro de 1308, na cidade francesa de Boulogne, um rei de 23 anos desposou uma criança de 12, selando uma aliança que deveria ser de sangue, mas se revelaria de traição. Enquanto isso, em Westminster, o cadáver de Eduardo I era baixado à terra ao lado de sua amada Leonor de Castela e de seu pai, Henrique III. Mas o filho não chorou por muito tempo. 5 dias após o funeral, enquanto a tinta do Edito Real ainda secava, ordenando que Piers Gaveston fosse tratado apenas como Conde da Cornualha, título que o forçava a ser reconhecido como igual pelos nobres, o favorito do rei casava-se com Margarete de Clare, sobrinha de Eduardo II, uma menina de 13 anos entregue a um homem em seus 20 e poucos. O torneio de justas que Gaveston organizou em honra à noiva foi menos uma celebração e mais uma provocação. Seus cavaleiros humilharam os condes de Hereford, Surrey e Arundel, reforçando o ódio que já fervia contra ele. Afinal, como ousava aquele parvenu, filho de um cavaleiro gascão sem linhagem, monopolizar a atenção do rei, sentar-se à sua direita e tratar os magnatas do reino como se fossem seus vassalos? Eduardo II foi coroado em 20 de julho de 1307, não em Westminster, mas em Carlisle, um detalhe que já anunciava sua preferência por fronteiras distantes e lealdades duvidosas. Rei da Inglaterra e senhor da Irlanda, herdou um trono estável apenas porque a morte havia levado seus inimigos, o conde de Norfolk e o de Hereford, que tanto incomodaram Eduardo I, já não estavam lá para desafiá-lo. Seu primo, Tomás de Lancaster, e seu sobrinho, Gilbert de Gloucester, eram sangue do seu sangue, ou assim ele acreditava. Mas o rei cometeu seu primeiro erro grave ao restaurar o arcebispo Winchelsea, exiliado por seu pai. O clérigo, que deveria ser grato, tornaria-se uma das vozes mais ferrenhas contra ele. Outro erro? Demitir Walter Langton, o tesoureiro real e inimigo de Gaveston, confiscando suas terras e jogando-o na prisão. A mensagem era clara. Quem cruzasse o caminho do favorito seria esmagado. E então veio o golpe final. Em 26 de dezembro de 1307, Eduardo nomeou Gaveston Custos Regni, guardião do reino, enquanto viajava à França para buscar sua noiva. Um cargo que por tradição caberia a um alto oficial da corte, a um príncipe de sangue ou a um arcebispo. Mas não, o rei entregou as rédeas do poder a um homem cujo único mérito era fazê-lo rir e suspirar. Os nobres rangiam os dentes. Os selos reais carimbados com a autoridade de Gaveston eram uma afronta. Quando Eduardo finalmente retornou com Isabela em janeiro de 1308, o casamento foi celebrado com pompa, mas a coroação, 2 meses depois, foi um espetáculo de desrespeito. Enquanto a rainha, uma criança de olhos brilhantes e ambição já aguçada, era ignorada, Gaveston roubava a cena. Na procissão, foi ele quem carregou a coroa de Eduardo o Confessor, a relíquia mais sagrada da monarquia, ofuscando até o próprio rei com seu manto de seda púrpura bordado de pérolas. Na saída da abadia, foi ele quem empunhou a espada curtana, símbolo de justiça real, arrebatada das mãos do conde de Lancaster. E no banquete foram as armas de Gaveston, não as de Isabela, que enfeitaram as paredes ao lado das do rei. Enquanto os nobres franceses e ingleses observavam, boquiabertos, Eduardo não tirava os olhos do favorito, como se o resto do mundo não existisse. Isabela, humilhada, escreveu ao pai:
o rei é um completo estranho em meu leito. A culpa, sugeria, era de Gaveston. Mas a verdade era mais sombria. Eduardo não tinha olhos para ninguém além daquele homem. E um reino inteiro prestes a queimar por isso. É fácil reduzir a indiferença de Eduardo por Isabela a uma questão de conveniência. Afinal, casamentos com noivas tão jovens eram, na época, pouco mais que alianças políticas até que o corpo da menina estivesse pronto para gerar herdeiros. Aos 12 anos, Isabela era apenas uma criança, mesmo para os padrões de um tempo que normalizava o casamento precoce. Nos primeiros anos, enquanto aguardava que a rainha amadurecesse, Eduardo provavelmente buscou consolo nos braços de amantes, como qualquer rei de sua época faria. Mas reduzir sua relação com Isabela a mera formalidade seria ignorar o que as cartas revelam, um afeto genuíno que floresceu entre eles com o tempo. Meu doce coração, ele a chamava. Meu muito doce amor, ela respondia. 4 filhos nasceram desse casamento, o futuro Eduardo III, João de Elton, Leonor de Woodstock e Joana. Prova de que, em algum momento, a frieza inicial deu lugar a uma intimidade que nem mesmo a sombra de Gaveston conseguiu apagar por completo. Mas se a história deles teve momentos de ternura, os primeiros anos foram uma tempestade. O favoritismo escandaloso de Eduardo por Gaveston não apenas feriu o orgulho de Isabela, como jogou a Inglaterra à beira de uma guerra civil. E não eram só os nobres ingleses que se revoltavam. Felipe IV, o belo, pai de Isabela, via com fúria o tratamento dispensado à filha, atribuindo toda a culpa ao parasita que roubava a atenção do genro. Até Margarida, madrasta de Eduardo e meia-irmã de Felipe, nutria ódio por Gaveston, tanto que dizem, enviou 40.000 libras aos lordes rebeldes para financiar sua resistência. A volta do exílio em 1307, inicialmente tolerada, logo reacendeu a chama da discórdia. Os condes não suportavam a influência de Gaveston, que nas palavras de um cronista, reinava em fato, enquanto Eduardo reinava apenas no nome. Sua presença arrogante na coroação, onde usurpou até os presentes de casamento de Isabela, foi a gota d'água. Acusado de roubar fundos reais e de humilhar a rainha, Gaveston tornou-se o alvo de um ódio que já não se contentava com murmúrios. Em fevereiro de 1308, os lordes se recusaram a negociar reformas com Eduardo até que o problema Gaveston fosse resolvido. Só a intervenção de Henry de Lacy, conde de Lincoln, evitou um rompimento imediato, mas a pressão era implacável. Em maio daquele ano, sob ameaça de excomunhão, Eduardo foi forçado a exilar seu amado destino, Aquitânia, com prazo até 25 de junho para deixar a Inglaterra. O rei, porém, jamais aceitaria a derrota. Enquanto fingia submeter-se, tramava em segredo com o Papa Clemente V e com Felipe IV, oferecendo em troca a supressão dos Templários e a libertação de Walter Langton, prisioneiro da coroa. Os lordes, cegos pela vitória aparente, concederam novos impostos em troca de reformas, mas Eduardo já havia garantido do Papa a revogação da excomunhão. O caminho para o retorno de Gaveston estava aberto. E ele voltou. Em junho de 1309, pisou novamente em solo inglês triunfante. Eduardo, em agosto, fez concessões estratégicas, limitou os poderes do mordomo real e do marechal da casa, revogou leis aduaneiras impopulares e prometeu frear os abusos da purveyance, o direito real de requisitar suprimentos a preços irrisórios, que esmagava os camponeses. Os lordes, seduzidos pela promessa de mais fundos para a guerra na Escócia, pareceram se acalmar. Mas Gaveston, incapaz de conter seu desdém, reacendeu a fúria com insultos calculados. O conde de Warwick virou o cão negro de Arden Pembroke, José o judeu Lancaster, um camponês Gloucester, um bastardo e Lincoln, o idoso Henry de Lacy, foi apodado de barriga estourada. Se ele me chama de cão, rosnou Warwick, eu o morderei assim que tiver chance. A ameaça não era vazia. Em fevereiro de 1310, os lordes chegaram armados ao parlamento, exigindo que Eduardo enfrentasse a realidade. As terras conquistadas na Escócia por seu pai estavam sendo perdidas, o tesouro esbanjado, o reino dividido. Humilhado, o rei foi obrigado a ceder. Em março, nasceu o Lord Zordainer, um conselho de 21 nobres encarregado de destronar Gaveston como conselheiro e reformar a governança da Inglaterra, da corte real às finanças do reino. Eduardo, cercado, não teve escolha. Mas enquanto os Ordainers teciam suas reformas, o rei e seu favorito partiam para a Escócia em setembro de 1310, à frente de 4.700 homens. Robert de Bruce, porém, recusou-se a dar batalha. O inverno foi implacável, suprimentos escassos, moral em frangalhos e Eduardo, derrotado pela estratégia do inimigo, voltou ao sul no verão seguinte, só para encontrar um reino ainda mais hostil.
Na sua ausência, 2 pilares de seu poder haviam caído: Anthony Beck, bispo de Durham, e Henry de Lacy, conde de Lincoln, seu último aliado entre os magnatas. Com a morte de Lincoln, o poder de Thomas, conde de Lancaster, primo de Eduardo, cresceu de forma assustadora. Herdeiro das terras e títulos da irmã de Lincoln, ele agora controlava 5 condados, com uma renda anual de 11.000 libras, tornando-se o homem mais rico e perigoso da Inglaterra. E não hesitou em usá-lo. Enquanto Eduardo ainda tentava conter a rebelião na Escócia, Lancaster agia. Recusou-se a prestar homenagem ao rei além do Tweed, forçando-o a cruzar a fronteira em Egerton, num gesto de submissão que feriu o orgulho real. Mas o golpe final veio em outubro de 1311, quando os Ordeiners apresentaram suas ordinanças, um documento que não apenas baniria Gaveston para sempre, como desmontaria o poder absoluto de Eduardo. O rei, sem saída, assinou. Ou assim parecia. As ordinanças não se contentaram em humilhar Eduardo, elas o esvaziaram. O documento era uma armadilha jurídica, meticulosamente tecida para arrancar do rei cada fio de autoridade que restava. Proibia-o de declarar guerras ou conceder terras sem o aval do parlamento, submetia a administração real ao controle dos barões e extinguia o odiado sistema de purveyance, que permitia à coroa requisitar suprimentos à força. Até os empréstimos aos Frescobaldi, os banqueiros italianos que já haviam financiado os excessos de Eduardo com a astronômica soma de 21.000 libras, foram cortados. Mas o golpe mais cruel, a expulsão perpétua de Gaveston, não apenas da Inglaterra, mas de todas as terras do rei, incluindo Gasconha e Irlanda. Seu título de conde da Cornualha arrancado como um troféu. Eduardo, cercado, assinou. Mas assinou com os dentes cerrados. 6 semanas de resistência silenciosa. 6 semanas em que o rei, em segredo, consultou juristas e cronistas, buscando brechas precedentes, qualquer coisa que pudesse reverter a sentença. Até que, em 1º de novembro de 1311, o prazo expirou. Gaveston, sob ordens, deveria partir. Partiu, mas não sem desafio. Só em 3 ou 4 de novembro, quando os ventos do Tâmisa já sopravam gelados, é que embarcou rumo a Flandres ou ao norte da França, como um fantasma que se recusa a desaparecer. Sua ausência, porém, não acalmou a tempestade. Os barões insaciáveis estenderam as garras sobre a casa real, outros leais a Gaveston foram banidos, cada nome riscado da corte como uma afronta pessoal a Eduardo. Foi demais. O rei, que até então havia cedido, agora via seu poder se esvair como areia entre os dedos. E um homem acossado não recua, ele ataca. Em janeiro de 1312, com um gesto de pura rebeldia, Eduardo revogou as ordinanças. Gaveston foi chamado de volta, seu título restaurado. O conde da Cornualha estava de volta, e a Inglaterra inteira soube que a guerra era inevitável. Enquanto isso, a corte se dividia. Eduardo passou o Natal de 1311 com Isabel em Westminster, mas a fachada de normalidade durou pouco. Em 27 de dezembro, partiu para o norte com a grávida Margarida de Clare, esposa de Gaveston, e sua própria sobrinha, chegando a York justamente a tempo de testemunhar o nascimento da pequena Joana, batizada em homenagem à sua irmã, Joana de Acre. Um sinal? Um presságio? Se fosse, Eduardo não viu. Em 13 de janeiro finalmente reencontrou Gaveston. Juntos, rumaram para York, onde o favorito pôde ver pela primeira vez a filha recém-nascida. Um momento de paz efêmera, porque os barões já se moviam. Em Londres, os condes se reuniram. Cortaram os fundos do rei. Planejaram a captura de Gaveston com a precisão de caçadores cercando uma presa. Eduardo, desesperado, chegou a suplicar refúgio a Roberto Bruce, seu inimigo escocês, em troca da vida do amigo. Bruce recusou. O gesto sozinho revelava tudo. Para o rei, Gaveston valia mais que a lealdade dos nobres, mais que a coroa da Escócia, mais que o próprio trono. Era uma declaração de guerra e os barões a ouviram. Isabel, por sua vez, partiu para York. Lá, em fevereiro de 1312, reuniu-se ao marido em Bishopthorpe. O que se passou entre eles nas sombras daquele palácio episcopal? Sabemos apenas o resultado. 9 meses depois, nasceria Eduardo III, herdeiro de um reino à beira do colapso. Enquanto isso, Gaveston, agora excomungado pelo arcebispo de Canterbury, e o rei fugiam para Newcastle em abril, com Isabel chegando dias depois. Refugiaram-se em Tynnemouth Priory, talvez porque a doença já minava as forças do favorito. Mas Lancaster os perseguia, implacável. Mesmo assim, em 25 de abril, dia de seu 28º aniversário, Eduardo encontrou tempo para um gesto de amor, não por Gaveston, mas por Isabel.
Com 40 libras emprestadas de um mercador genovês, comprou-lhe pérolas brancas, grandes como lágrimas. Um presente ou uma despedida? Porque a guerra estava próxima. Scarborough Castle foi entregue a Gaveston com uma ordem clara, só a renderia ao próprio rei. Enquanto isso, Eduardo convocava seus vassalos na França, os condes de Foix e Armagnac, o senhor de Albre, 120 viscondes gascões, para cruzarem o canal com armas e cavalos. Era um chamado à guerra civil. Em 3 de maio a notícia chegou, Lancaster marchava com seu exército. Eduardo e Gaveston fugiram para Teignmouth, onde Isabel os aguardava. 2 dias depois embarcaram para Scarborough, deixando para trás tesouros, criados e a ilusão de segurança. Isabel, grávida, seguiu por terra. Em Scarborough, Eduardo confiou Gaveston ao castelo e partiu para Knaresborough, depois York, onde se reuniu a rainha em 14 de maio. Enquanto isso, Lancaster saqueava Teignmouth, um anel de ouro com uma rubi do tamanho de uma cereja, uma taça incrustada de joias, 63 cavalos, tudo levado como despojo de um rei já considerado derrotado. Mas o pior ainda estava por vir. Em 19 de maio, Gaveston, cercado em Scarborough por Surrey, Percy, Pembroke e Roger de Clifford, rendeu-se. A condição? Que fosse mantido ileso sob custódia em Wallingford, até julgado pelo parlamento em agosto. Pembroke, encarregado de sua guarda, o levou para o sul. Pararam em Dedington, a 30 milhas de Wallingford. Na manhã de 10 de junho, Gaveston acordou com o som de cascos e vozes. Não era Pembroke. Era Guy de Belchamp, conde de Warwick, o mesmo a quem ele chamara de o Cão Negro de Arden. A vingança, afinal, tem memória longa. Arrastado pelas ruas de Dedington, despojado de sua espada e de sua dignidade, Gaveston foi levado a Warwick Castle. Lá, acorrentado no calabouço, aguardou o veredicto que já estava escrito: traidor. Em 18 de junho, um tribunal farsa o condenou. No dia seguinte, em Blacklove Hill, os soldados galeses de Lancaster o atravessaram com uma espada e deceparam sua cabeça. O corpo, resgatado por monges dominicanos, só foi enterrado 3 anos depois, quando o arcebispo finalmente revogou sua excomunhão. Eduardo, ao saber da notícia, não chorou, desmoronou. A morte de Gaveston não trouxe paz. Pelo contrário, abriu uma ferida que nunca mais cicatrizaria. Lancaster, agora odiado pelo rei, viu seus antigos aliados, Pembroke e Surrey, se voltarem contra ele, horrorizados com o assassinato. A Inglaterra rachava ao meio. Em dezembro de 1312, Pembroke mediou um tratado de paz. Os barões seriam perdoados pela morte de Gaveston em troca de apoio a uma nova campanha na Escócia. Mas as negociações arrastaram-se por meses, e só em outubro de 1313, num parlamento tenso, o acordo foi selado. Enquanto isso, em junho daquele ano, Eduardo e Isabel embarcaram para Paris. Com eles iam Pembroke, Richmond e outros leais, entre eles, um nome que logo se tornaria sinônimo de poder e traição, Hugh Despenser. O jogo, mais uma vez, estava apenas começando. A viagem a Paris não foi mera formalidade diplomática. Eduardo II, acompanhado por Hugh Despenser, o Velho, e Henry Beaumont, cruzou o canal para se encontrar com Felipe IV, o Belo, um monarca cujo poder e opulência faziam até os reis mais orgulhosos se curvarem. Oficialmente, o motivo era resolver as disputas sobre a administração da Gasconha, território inglês na França que há anos era mancha de atrito entre as coroas. Mas Eduardo tinha um segundo objetivo bem mais urgente: garantir o apoio de Felipe em sua guerra silenciosa contra os barões ingleses. Os nobres que o desafiavam em casa não poderiam ignorar o peso de um rei francês aliado a Eduardo, especialmente quando esse rei exibia sua riqueza como um troféu inquestionável. E Felipe não decepcionou. A visita foi um espetáculo calculado de poder. Em Notre-Dame, sob os vitrais que filtravam a luz divina sobre os nobres ajoelhados, o rei francês armou cavaleiro seu filho, futuro Felipe V, junto a 200 outros homens, em uma cerimônia tão suntuosa que até os cronistas ingleses, habituados aos excessos de sua própria corte, ficaram sem palavras. Banquetes se estenderam às margens do Sena, onde o vinho corria mais livre que a água, e os pratos de ouro reluziam à luz das tochas. Ali, entre juramentos solenes e brindes, Eduardo e Felipe selaram mais do que um acordo sobre a Gasconha. Prometeram em uníssono liderar uma cruzada contra os infiéis do Levante, um voto que, como tantos outros, logo seria esquecido nas malhas da política. O único contratempo? Um incêndio que irrompeu nos aposentos de Eduardo, como se o próprio destino quisesse lembrá-lo de que nem mesmo a proteção de Felipe o tornava invulnerável. Mas o rei voltou à Inglaterra em posição invejável. Os barões finalmente haviam cedido.
O Tratado de Paz foi ratificado em outubro de 1313 e o parlamento, com relutância, aprovou novos impostos. Mais do que isso, Eduardo agora contava com um fluxo de ouro sem precedentes. O Papa, sempre interessado em manter a Inglaterra como aliada contra a França, emprestou-lhe 25.000 libras. Felipe, por sua vez, ofereceu 33.000, uma quantia que fazia até os banqueiros florentinos arregalarem os olhos. E como se não bastasse, Antônio Pessagno, o astuto banqueiro genovês que Eduardo havia recrutado, teceu uma rede de créditos que injetou ainda mais riqueza nos cofres reais. O tesouro, antes esvaziado pelas guerras e pelas concessões aos barões, agora transbordava. E havia outro motivo para comemorar. Em 13 de novembro de 1312, Isabel dera à luz um herdeiro. O pequeno Eduardo nasceu em Windsor, envolto em expectativas que iam além do sangue real. Ele era a promessa de estabilidade, o símbolo de que a dinastia Plantageneta não se extinguiria em meio ao caos. Aos 12 dias de vida, o bebê já era conde de Chester, título que carregava o peso de um futuro reino. Para marcar a ocasião, Eduardo elevou seu meio-irmão Thomas de Brotherton, um garoto de apenas 12 anos, à dignidade de conde de Norfolk. A corte respirou aliviada, finalmente uma razão para unir um país dividido. Mas a paz era frágil. Os barões, embora silenciados, não estavam domados. Muitos ainda rangiam os dentes ao ver Hugh Despenser, o velho, e seus aliados próximos ao rei, exercendo uma influência que consideravam perigosa. E enquanto as intrigas fermentavam em Westminster, ao norte, Robert Bruce não perdia tempo. O rei escocês, que já havia reconquistado quase todos os castelos outrora ingleses, agora ameaçava consolidar seu domínio de vez. Eduardo não poderia ignorar o desafio. Em junho de 1314, com um exército de 15 a 20.000 homens, uma força imponente mas não unida, o rei inglês marchou para a Escócia. À sua frente iam leais como Gloucester, Hereford e Pembroke, além dos Despenser, pai e filho, cuja lealdade era tão inquebrantável quanto odiada pelos nobres rebeldes. Mas os grandes ausentes falavam mais alto que os presentes. Lancaster, Warwick, Arundel e Surrey enviaram apenas o mínimo de tropas exigido por lei, um cálculo frio. Sabiam que uma vitória de Eduardo em solo escocês significaria um rei fortalecido, e portanto, um perigo ainda maior para eles mesmos quando voltasse a Londres. O destino os provaria certos. Em fins de maio, Eduardo chegou a Berwick, onde as notícias eram sombrias. Stirling Castle, a última grande fortaleza inglesa na Escócia, estava sitiada por Bruce. Seu comandante enviou um ultimato desesperado. Se o socorro não chegasse até 24 de junho, as portas se renderiam. O rei inglês não tinha escolha. Mas quando suas tropas avançaram pelo terreno pantanoso próximo ao Barney de Bannockburn, encontraram não um castelo à beira da queda, mas um exército escocês preparado para a batalha. Era 23 de junho. No alto da colina, Robert Bruce observava o movimento das forças inglesas com os olhos de um predador. Seu exército, 500 cavaleiros e 6.000 infantes armados com longas lanças, organizados em schiltrons, formações impenetráveis, estava dividido em 3 divisões, comandadas por ele mesmo, seu irmão Eduardo e seu sobrinho, o conde de Moray. O primeiro sangue foi derramado ainda naquele dia, quando Bruce, com um único golpe de sua machado de guerra, partiu ao meio Sir Henry de Bohun, um cavaleiro inglês que ousara desafiá-lo em carga solitária. A morte de Bohun foi um aviso. Mas o verdadeiro desastre viria no dia seguinte. Na manhã de 24 de junho, Eduardo cometeu o erro que selaria seu destino. Seu exército, ainda em formação de marcha, foi surpreendido pelas tropas escocesas em New Park. Sir Alexander Seton, o nobre escocês que lutava ao lado dos ingleses, desertou na última hora, revelando a posição do rei a Bruce. Pior, Gloucester, furioso por Eduardo ter ignorado seus pedidos de descanso para as tropas, liderou um ataque precipitado contra os schiltrons escoceses, e foi massacrado. Sem espaço para manobrar no terreno acidentado, a cavalaria inglesa foi esmagada pela infantaria de Bruce, enquanto os arqueiros, posicionados na retaguarda, não conseguiam disparar sem atingir seus próprios homens. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um abate. Hereford foi capturado. Clifford morreu. Sir Giles de Argentan, tido como o terceiro melhor cavaleiro da Europa, caiu sob as lanças escocesas. Quando Aymer de Valence, conde de Pembroke, arrastou Eduardo para longe do campo, já era tarde. O exército inglês desmoronava em retirada, perseguido pelos escoceses que ceifavam vidas como se colhessem trigo. 11.000 soldados ingleses,
Quase metade das forças de Eduardo permaneceriam em Bannockburn, seus corpos espalhados pela lama ensanguentada. Stirling Castle sem socorro caiu. O rei fugiu primeiro para Dunbar, depois para Berwick e finalmente para York, humilhado, quebrado, com a coroa mancada pela pior derrota militar da Inglaterra em séculos. Mas se esperava que a catástrofe o dobrasse, Eduardo II provaria, mais uma vez, que sua teimosia era tão legendária quanto sua incompetência. Enquanto os barões murmuravam que Deus havia castigado a Inglaterra por seus pecados, e muitos apontavam para os favoritos do rei como a causa dessa ira divina, os poucos que permaneceram ao seu lado não vacilaram. Pembroke, libertado pelos escoceses, jurou lealdade. Beaumont, os Despencer, pai e filho, também. Estes últimos, aliás, já se preparavam para preencher o vazio deixado por Gaveston. Porque a história, como Eduardo logo descobriria, não perdoa os fracos. Mas também não poupa os fortes. Glamorgan, a joia política das terras de Clare no país de Gales, não era apenas um domínio, era um símbolo. E Hugh Despencer, o jovem que de simples cavaleiro sem terras ascendeu à fortuna por meio de um casamento estratégico, soube muito bem como explorá-lo. Nomeado camareiro do rei em 1317, ele não se contentou em administrar os aposentos reais, passou a ditar os destinos da coroa. Eduardo, cada vez mais dependente de seu conselho, entregou-lhe não apenas a confiança, mas o acesso irrestrito aos segredos do palácio. Amava-o profundamente com todo o coração e alma, diriam as crônicas, e essa devoração mútua selaria o destino de ambos. Mas o poder, quando concentrado em poucas mãos, inevitavelmente provoca rachaduras. E Despencer, ávido, não se limitou a acumular terras, passou a usurpá-las, invadindo domínios dos senhores das marcas galesas. Roger Mortimer, conde de Hereford, seu sobrinho Roger Mortimer de Wigmore, Hugh Audley, Hugh de Amore e Roger de Amore, homens acostumados a governar suas terras com mão de ferro, viram-se humilhados pela ambição desmedida de um homem que até pouco tempo atrás não passava de um oportunista. A gota d'água veio em maio de 1321, quando, unidos a Lancaster, marcharam pela terra arrasando tudo em seu caminho, saqueando as propriedades dos Despencer em protesto contra o favoritismo real. A rebelião foi esmagada, mas a resistência persistiu, alimentada pela teimosia de Lancaster, que agora exigia a reinstalação das ordinanças de 1311, aquele mesmo documento que uma década antes tentara amarrar as mãos do rei. E Eduardo mais uma vez viu-se acossado. Os condes, liderados por Lancaster, pressionavam por reformas radicais, a demissão dos ministros reais, a substituição de todos os xerifes da Inglaterra, a revogação das doações da coroa e, pior de tudo, a obrigação de ouvir as queixas de seus súditos. Como se o rei devesse justificar-se perante aqueles que juraram servi-lo. Para completar a afronta, Hugh Despencer, o velho, e o arcebispo Reynolds foram afastados do governo. Lancaster, então, assumiu o controle de fato da administração, chefiando um conselho real em 1316, supostamente para implementar reformas. Mas seu governo foi um desastre. Isolou-se dos demais condes, boicotou o parlamento por 2 anos e paralisou a máquina do Estado. Só a intervenção do conde de Pembroke evitou um banho de sangue, com o Tratado de Leake em agosto de 1318, um acordo frágil que, embora restaurasse a autoridade de Eduardo e perdoasse Lancaster, mantinha as ordinanças em vigor. A paz, porém, era ilusória. Entre 1317 e 1321, a relação entre o rei, Lancaster e os condes deteriorou-se além do reparo. Cada concessão de Eduardo a seus favoritos era um estupim. Cada olhadela de desdém de Lancaster, uma declaração de guerra. Até que, em junho de 1321, o conde convocou uma assembleia de nobres e clérigos que decretou: os Despencer haviam violado as ordinanças. Eduardo tentou negociar, mas a oposição era implacável, exigiam o exílio da família. E para salvar o reino, ou assim alegou, o rei cedeu, mas não sem antes jurar vingança. Isabela, sua rainha, ajoelhou-se aos seus pés, suplicando por moderação. Eduardo concordou, por enquanto, porque um homem como ele não se curva, ele espera. E quando a oportunidade surgiu, foi com uma precisão mortal. Durante uma peregrinação, Isabela parou no castelo de Leeds, bastião de Bartolomeu de Badesbury, onde sua esposa, Margarete, caiu na armadilha. Recusou-se a receber a rainha e assassinou vários de seus acompanhantes. O pretexto estava dado. Eduardo declarou guerra. O sul da Inglaterra caiu como um castelo de cartas. Lancaster, inimigo jurado de Badesbury, recusou-se a ajudá-lo, deixando-o à mercê da fúria real.
Em janeiro de 1322, os Despencer, secretamente retornados do exílio, uniram-se ao rei nas margens do Severn. As forças dos senhores das Marcas foram esmagadas. Bridnor ardia em chamas. Roger Mortimer e seu tio renderam-se em 22 de janeiro. Hugh Audley o Velho e Maurice de Berkeley seguiram-se em fevereiro. Eduardo não apenas vencia, ele dizimava. E então, como um golpe final, uma carta veio à tona. Lancaster negociara com os escoceses para derrubar o rei. A traição era incontestável. Em 10 dias ele foi declarado inimigo do reino. Pontefract, a fortaleza de Lancaster, foi cercada. Quando o conde e seus últimos apoiadores tentaram fugir para Carlisle com apenas 700 homens, depararam-se com Andrew Arklay e seus 4.000 soldados. Na Batalha da Ponte de Barton em fevereiro, Eduardo cruzou o Trent e juntou-se a Arklay em Boroughbridge. Lá em 16 de março, o destino de Lancaster foi selado. Derrotado, julgado e condenado por traição, sua cabeça rolou em Pontefract, um aviso a todos que ousassem desafiar a coroa. Com a Estatuta de York em maio de 1322, Eduardo rasgou as ordinanças, mantendo apenas 6 cláusulas insignificantes sobre a administração doméstica. O parlamento aprovou novos impostos para uma campanha contra a Escócia, e com isso o poder real foi restaurado em sua plenitude. Finalmente, Eduardo estava no controle absoluto. Os Mortimers, tio e sobrinho, foram sentenciados à morte, mas sua pena foi comutada para prisão perpétua. Roger Mortimer de Wigmore, porém, não era homem de aceitar grades. Em agosto de 1323, escapou da Torre de Londres e fugiu para a França. Os demais rebeldes, Maurice de Berkeley, Hugh Audley o Jovem e o Velho, foram trancafiados. Os últimos suspiros de resistência vieram dos senhores das Marcas, que tentaram libertar prisioneiros em Windsor e Wallingford. Mas era tarde. Os apoiadores de Lancaster foram executados ou aprisionados, suas terras confiscadas. E Eduardo, agora dono de um tesouro de 62.000 libras esterlinas em 1326, distribuía recompensas como um imperador romano. Andrew Arklay tornou-se conde de Carlisle. Os condes de Surrey e Pembroke receberam vastas propriedades. O conde de Arundel herdou os domínios de Roger Mortimer de Shirk e seu título de Duchess of Wales. Edmund, meio-irmão do rei, ganhou castelos no centro e no país de Gales. Até o pequeno João de Elton, de apenas 6 anos, recebeu o castelo de Tuturi, antes pertencente aos Lancaster. Quanto aos Despencer, Hugh o Velho foi agraciado com o condado de Winchester e 5 doações de terra, incluindo Denbigh, no norte do país de Gales. E Hugh, o Jovem, aquele que partirá de cavaleiro sem nada para se tornar o homem mais poderoso da Inglaterra depois do rei, recebeu as terras do condado de Gloucester. Embora o título de conde lhe fosse negado, além de vastas propriedades em Gales, que se expandiram ainda mais nos anos seguintes, transformando-o na prática, no senhor absoluto do sul do país de Gales. Sua renda anual? Um espantoso montante de 5.000 libras esterlinas, uma fortuna que o colocava entre os homens mais ricos do reino, superado apenas pelo próprio monarca. Enquanto isso, o rei, embriagado por seu triunfo sobre Lancaster e pela lealdade inquebrantável dos Despencer, via seus cofres inchar com 40.000 libras esterlinas destinados a outra campanha na Escócia, uma empreitada que mais uma vez terminou em fracasso humilhante. Pior, custou a vida de seu filho ilegítimo, Adam, e quase resultou na captura da rainha Isabela, forçada a fugir de Tynnemouth por mar, em uma cena que mais parecia uma derrota do que uma retirada estratégica. Mas a arrogância de Eduardo não conhecia limites. Enquanto Andrew Arklay, em um gesto de desespero ou de lucidez, ousava negociar um tratado de paz com Roberto, o Bruce, reconhecendo-o como rei legítimo da Escócia em troca do fim das invasões à Inglaterra, o monarca inglês reagiu com fúria cega. Traição? Para Eduardo, qualquer iniciativa que não partisse de sua vontade era uma afronta. Arklay foi executado como um criminoso comum, seu corpo esquartejado e exibido como advertência. Ainda assim, o rei, pressionado pela realidade, acabou aceitando uma trégua de 13 anos com a Escócia, um armistício que, na prática, era uma confissão de derrota disfarçada. Fortificado por seu ouro e pela vitória sobre Lancaster, Eduardo se tornou ainda mais implacável. Os Despencer, agora intocáveis, colhiam os frutos de sua lealdade incondicional, enquanto qualquer um que ousasse cruzar seu caminho era esmagado sem piedade. Mas a corte fervilhava com o descontentamento. Na Inglaterra de Eduardo havia não um rei, mas 3, escreveu o cronista Thomas de Lamour, em uma crítica velada à tirania dos favoritos. A ironia? O próprio sucesso do monarca seria sua ruína.
Pois foi então que os rumores começaram a se espalhar, milagres ocorriam junto ao túmulo de Lancaster e nas forças onde seus seguidores haviam sido enforcados. A superstição se misturava à revolta enquanto a ordem se desintegrava. Confusos pela onda de confisco de terras, os nobres e o povo comum viam o reino mergulhar no caos. E no dia 1º de agosto de 1323, na Torre de Londres, um evento mudaria tudo. Roger Mortimer de Wigmore, agora despojado de suas terras, escapou de sua masmorra e fugiu para a França. Lá foi recebido com braços abertos por Carlos IV, o novo rei francês, e cunhado de Eduardo. Carlos IV, ávido por acertar sua autoridade sobre a Inglaterra, encontrou o pretexto perfeito em 1324, quando um conflito por terras em Saint-Sardos explodiu. Um sargento francês, determinado a construir uma fortaleza em uma região disputada na fronteira de Gasconha, foi assassinado, e Eduardo, em um gesto de desafio, negou qualquer responsabilidade. O conde de Pembroke foi enviado para protestar, mas morreu no caminho. Em vez de ceder, Carlos intensificou o ataque. Em agosto de 1324, seu tio, Carlos de Valois, invadiu a Aquitânia. A resposta de Eduardo? Prender todos os cidadãos franceses em solo inglês, confiscar suas terras, inclusive as de Isabela, e ordenar a formação de um exército de 11.000 homens para invadir Gasconha. Mas o rei paranoico temia deixar a Inglaterra vulnerável. Enviou o conde de Surrey à frente das tropas, enquanto ele próprio permanecia no reino, cercado por seus leais, e cada vez mais isolado. As negociações com Carlos IV recomeçaram, e o rei francês propôs um acordo. Isabela e o príncipe Eduardo deveriam viajar à França para prestar homenagem por Gasconha. Em troca, a guerra terminaria, e a região disputada de Agenais seria devolvida. Eduardo, porém, hesitou em enviar seu herdeiro. No fim, cedeu parcialmente. Isabela partiria sozinha, em março de 1325. O que deveria ser uma missão diplomática se transformou em um ponto de não retorno. As negociações foram árduas, mas Isabela, apelando diretamente para seu irmão, conseguiu um acordo. Eduardo deveria prestar homenagem pessoalmente por suas terras em Gasconha. O rei inglês, no entanto, ainda relutava em deixar a Inglaterra, temendo rebeliões. Sua solução? Transferir o ducado da Aquitânia para seu filho, o jovem Eduardo, e enviá-lo em seu lugar. Em setembro de 1325, o príncipe, com apenas 13 anos, cruzou o canal e ajoelhou-se perante Carlos IV. Eduardo esperava que, cumprido o ritual, sua família retornasse. Enganou-se. O casamento de Eduardo e Isabela, outrora promissor, havia se tornado um campo minado de ressentimentos. A rainha já não suportava a humilhação de ver seu marido subjugado aos Despencer, especialmente Hugh, o jovem, cuja arrogância não tinha limites. Era ele quem controlava as finanças da coroa, ele quem decidia até mesmo os gastos de Isabela, como se a rainha fosse uma mera vassala. Pior, 3 vezes ela fora forçada a fugir das forças escocesas, e na última, em 1322, culpou diretamente Hugh pela desgraça. Não bastasse isso, Eduardo havia confiscado suas terras em 1324, prendeu sua comitiva e, em um golpe final de crueldade, arrancou seus filhos de seus braços, entregando-os à custódia de Eleanor de Clare, esposa de Hugh, que além de tudo espionava suas cartas. Isabela não tinha mais nada a perder. Após cumprir suas obrigações diplomáticas, passou o verão de 1325 percorrendo as propriedades de seu irmão na França, e não deu nenhum sinal de que pretendia voltar. Em cartas a Eduardo, queixava-se amargamente de seu tratamento, da tirania dos Despencer, da vergonha a que era submetida. Até que no Natal de 1325, conheceu Roger Mortimer. Por fevereiro de 1326, os dois já haviam selado uma aliança, e algo mais. Ambos compartilhavam o mesmo ódio, por Eduardo pelos Despencer, pelo reino que os havia traído. Juntos tramaram a queda do rei. Quando Eduardo soube da relação, recorreu ao Papa João XXII, exigindo que Carlos IV interviesse. Sob ameaça de excomunhão, o rei francês ordenou que Isabela e Mortimer deixassem a França. Mas eles já tinham um plano. Em Paris, atraíram um círculo de exilados ingleses, descontentes e sedentos por vingança. Depois buscaram refúgio em Guilherme, conde de Hainaut, onde Mortimer fez uma proposta ousada: casar o príncipe Eduardo com Felipa, filha de Guilherme, então com apenas 12 anos. O acordo foi fechado em 27 de agosto, em troca de uma aliança com o herdeiro da Inglaterra e um dote substancial. O conde forneceria 132 navios de transporte e 8 navios de guerra para a invasão.
Em 1326, a frota de 95 embarcações partiu rumo à Inglaterra. Enquanto isso, Eduardo, antecipando o ataque, preparava suas defesas, esquadras em Portsmouth e Orwell, perto da atual Ipswich, e uma tentativa desesperada de mobilizar o povo. Mas seu apoio era frágil. Os nobres incompetentes ou traidores falharam em reunir os 2.000 homens ordenados em Orwell. O reino, afinal, já não era mais dele. Do total de 2.000 homens prometidos, apenas 55 compareceram. O desastre era iminente. Em 24 de setembro de 1326, Roger Mortimer, Isabel e o jovem príncipe Eduardo, acompanhados pelo meio-irmão do rei, Edmund de Woodstock, desembarcaram na costa leste em Orwell com uma força modesta de apenas 700 homens, mas não encontraram resistência. Pelo contrário, os inimigos de Eduardo II e dos Despencer apressaram-se em juntar-se a eles, incluindo seu outro meio-irmão, Thomas de Brotherton, e Henrique de Lancaster, herdeiro do título que pertenceu a seu irmão, o executado Thomas de Lancaster. Enquanto isso, trancafiado na Torre de Londres, Eduardo II tentava desesperadamente angariar apoio na capital. Mas Londres já não lhe obedecia. A cidade mergulhou no caos. Multidões enfurecidas assassinaram seus últimos oficiais leais, como o tesoureiro Walter Stapledon, dentro da própria Catedral de São Paulo. Tomaram a torre, libertaram os prisioneiros do rei e forçaram sua fuga. Eduardo, acompanhado pelos Despencer, partiu rumo a Gloucester entre 9 e 12 de outubro, perseguido por Mortimer e Isabel, cujo exército crescia a cada dia. Engrossado por aliados locais, alguns seduzidos pela promessa de recompensas em dinheiro, anunciadas por Isabel no Eleanor Cross, em Shepside. Sem saída, Eduardo e Hugh Despencer, o jovem, embarcaram em Chepstow com destino a Lund e depois à Irlanda, na esperança de recrutar um novo exército. Mas o mar os traiu. Tempestades os obrigaram a voltar para Cardiff, de onde recuaram até o castelo de Caerphilly. Enquanto isso, o reino desabava. Os apoiadores de Isabel assumiram o controle da administração, respaldados pelo clero. As forças da rainha cercaram Bristol, onde Hugh Despencer, o velho, buscará refúgio. Ele se rendeu sem luta e foi executado sem piedade. Eduardo e Hugh Despencer, o jovem, abandonaram Caerphilly em 2 de novembro, deixando para trás tesouros, incluindo 13.000 libras em dinheiro. Mas foram traídos. Capturados ao norte do castelo, foram levados primeiro a Monmouth e depois ao castelo de Kenilworth, propriedade de Henrique de Lancaster. Enquanto isso, os últimos leais a Eduardo, sitiados em Caerphilly, renderam-se apenas em abril de 1327. O parlamento, convocado por Isabel e Mortimer, não teve clemência. Eduardo foi forçado a abdicar, acusado de liderança fraca e falhas pessoais que levaram o reino à beira do colapso. Em 20 de janeiro de 1327, Henrique de Lancaster e os bispos de Winchester e Lincoln encontrarão-se em particular com o rei deposto. A mensagem foi clara: seu filho, o príncipe Eduardo, só herdaria a coroa se ele renunciasse. Com lágrimas nos olhos, Eduardo cedeu. Sir William Trussell, em nome do reino, retirou sua lealdade e encerrou oficialmente seu reinado. Em 25 de janeiro, o jovem Eduardo foi proclamado rei em Londres. Coroado como Eduardo III em Westminster em 1º de fevereiro, aos 14 anos, ele era agora a peça central de um jogo que não controlava. Mas a vingança de Isabel e Mortimer não esperaria. Hugh Despencer, o jovem, foi julgado, declarado traidor e condenado à morte por esquartelamento, uma sentença que incluía a castração, a evisceração e o esquartejamento. Executado em 24 de novembro de 1326, seu corpo mutilado serviu de aviso. O antigo chanceler Robert Baldock morreu na prisão de Fleet, e o conde de Arundel foi decapitado. Restava, porém, um problema. O que fazer com Eduardo de Caernarvon, o rei deposto, agora uma sombra perigosa? Seus apoiadores ainda conspiravam para libertá-lo, e sua mera existência ameaçava a estabilidade do novo regime. A solução foi isolá-lo. Em 5 de abril de 1327, Eduardo foi levado para o castelo de Berkeley, em Gloucestershire, sob a custódia de Thomas Berkeley, genro de Mortimer, e John Maltravers. Recebiam 5 libras por dia para mantê-lo, e registros mostram compras de bens de luxo para o prisioneiro. Mas as aparências enganavam. Cronistas sugerem que Eduardo pode ter sido maltratado, enquanto tentativas de resgate eram sufocadas. Até que em 21 de setembro de 1327, a notícia chegou. Eduardo II estava morto, aos 43 anos. Causas naturais, disseram. Mas a conveniência da data levantou suspeitas.
2 dias depois, Eduardo III foi informado do falecimento do pai. Imediatamente vários envolvidos na guarda do rei, incluindo Sir Thomas Gurney, Maltravers e William Oakley, desapareceram. Isabel e Mortimer governaram como regentes até 1330, impopulares por sua extravagância e pelo Tratado de Northampton, que humilhava a Inglaterra perante a Escócia. Mas o jovem Eduardo III não esqueceria. Em outubro de 1330, ele deu seu golpe, capturou Mortimer em Nottingham, acusou-o de traição, incluindo o assassinato de seu pai, e mandou executá-lo em novembro. O novo rei, porém, foi estratégico. Para legitimar seu reinado, atribuiu a Mortimer todos os males do reino, absolvendo Eduardo II de culpa. Com Isabel foi magnânimo, concedeu-lhe uma pensão e permitiu seu retorno à vida pública. Quanto ao corpo do pai, foi embalsamado em Berkeley e exibido aos líderes locais antes de ser levado à abadia de Gloucester. Enterrado em 20 de dezembro, seu funeral custou 350 libras, um espetáculo de luxo, com leões dourados, estandartes folheados a ouro e uma efígie de alabastro que o retratava com o lábio inferior proeminente, segurando o cetro e o orbe, coroado com folhas de morango. Mas a morte de Eduardo II nunca deixou de ser um enigma. Na década de 1330 rumores surgiram. Teria sido assassinado com um ferro em brasa introduzido em seu ânus, uma punição cruel que ecoava os boatos sobre sua homossexualidade. Historiadores modernos descartam a versão, um método tão brutal deixaria marcas óbvias. Outros, porém, vão além. E se Eduardo não morrer em 1327? E se, na verdade, ele tivesse escapado das garras de seus inimigos para viver na sombra como um servo anônimo, ou até mesmo como um eremita nos confins do Sacro Império Romano-Germânico? Essa teoria, tão audaciosa quanto fascinante, ganha força com a Carta Fieschi, um documento enviado em 1336 pelo padre italiano Manuele Fieschi a Eduardo III. Nela, o clérigo afirma que o corpo exibido a Isabel e Mortimer não era do rei, mas sim do porteiro de Berkeley Castle, morto pelos assassinos para encobrir seu fracasso em executar a ordem. Uma troca macabra, um engodo perfeito, e se for verdade, a história oficial desmorona como um castelo de cartas. Mas as coincidências não param por aí. Em 1338, em Antuérpia, Eduardo III teria se encontrado com um homem chamado William, o galês, que jurava ser seu próprio pai, Eduardo II. Um encontro tão improvável quanto revelador. Seria aquele homem de fato o monarca deposto, sobrevivendo às sombras depois de anos de exílio forjado? Alguns historiadores não descartam a possibilidade. Afinal, por que Isabel, uma rainha astuta e calculista, arriscaria um regicídio tão brutal, se poderia simplesmente livrar-se do marido de forma menos escandalosa? E se a morte de Eduardo fosse, na verdade, uma farsa orquestrada pelos próprios algozes, uma cortina de fumaça para encobrir sua fuga? A ideia de que Eduardo II pode ter sobrevivido persiste, teimosa, através dos séculos. E você, o que acha? Um rei fracassado, dominado por suas emoções e pelos favoritos, cujo reinado afundou na incompetência e na traição? Ou um monarca relutante, vítima das circunstâncias, esmagado por um jogo de poder que nunca dominou, um homem cuja maior falha foi nascer para um trono que não soube, ou não pôde, ocupar com firmeza? A história, como sempre, deixa lacunas. E é nessas brechas que a lenda respira.